Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar a todos os deputados, todos que acompanham esta sessão. Inicialmente, registrar aqui a perda de um grande profissional, de um grande jornalista, que estava sendo bastante perseguido, ameaçado, censurado. Eu falo aqui do Paulo Henrique Amorim, que já foi, inclusive, um profissional ligado às organizações Globo. Acho que, se nós pensarmos a democracia no nosso país, ela não combina, não só no nosso país, em todo o mundo, ela não combina com censura à imprensa. E a gente precisa exercitar a nossa capacidade de divergir, de dialogar e de respeitar os profissionais da comunicação, que fazem o seu papel com autonomia, com zelo, mas no seu direito profissional. Então, quero fazer o registro aqui desta perda, lamentar a perda, ainda muito jovem, né? Paulo Henrique Amorim nos deixa aos 77 anos, vítima de um infarte. Mas quem acompanhava a sua trajetória sabe que nos seus últimos tempos de vida, ele sofreu muito em função da sua coragem, da sua visão crítica. Esse é o registro que eu quero fazer inicialmente, presidente. E volto ao tema que hoje, inclusive, toma as redes nacionais, toda a nossa grande mídia, que é o tema da Previdência. Exatamente hoje à tarde, iniciam, então, para ser mais exato, hoje, 11h30 da manhã, a análise do conteúdo da reforma da Previdência, que deve concluir na madrugada desta quarta-feira, conforme anunciado pelo presidente, e que pode ir à votação no plenário a partir, então, da comissão especial. É um tema bastante polêmico, a sociedade brasileira bastante dividida na sua análise, mas muitas pessoas apenas lendo as manchetes da Previdência, as manchetes positivas, e não se dando conta que vai ficar pior para o povo trabalhador. E talvez muitos não conheçam no futuro o que é a Previdência. Quero falar aqui da situação das mulheres, que tem aumento da idade da contribuição, dos trabalhadores de uma forma geral, que não é 40 anos apenas, é 40 anos de contribuição. Então, precisa ser feito o cálculo 40 vezes 12 meses. E isso é muito importante, porque a gente dialoga com trabalhadores. E, às vezes, os trabalhadores dizem, mas, deputada, é só 40 anos. Não, é 40 anos de contribuição. Ou seja, se você ficar um ano desempregado, é 41 anos. Se você ficar 7 anos desempregados, você conta, deputado Sopelsa, mais 7 anos. Né? Então, eu não tenho dúvidas nenhuma e gostaria muito que a gente pudesse fazer um encontro, né, com a nossa história. Quem sabe daqui 10 anos a gente faz um encontro de contas, né, para dizer, aquela fala de 10 anos atrás dizia que os municípios iam ficar piores. É nisso que eu acredito. Por que eu digo isso? Porque, especialmente em Santa Catarina, a nossa economia aqui, 70% dos municípios catarinenses é movida
pelos benefícios sociais, 70%. Ou seja, se só de cara você aumentar o tempo de contribuição, significa que por 1 ano e meio não terá mais aposentados ou benefícios. Isso significa que a receita que movimenta 70% dos benefícios em Santa Catarina, ela vai sofrer reduções. É por isso que quando o governador tirou uma foto defendendo a reforma da Previdência com os 3 estados do Sul aqui, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque acho que o papel do governador é trazer receitas, não tirar receitas dos municípios. Então, acho que quando o governador contribui nesse processo de dizer esta reforma cabe, o governador precisa fazer a sua autocrítica, porque em Santa Catarina, inclusive, se não me falha a memória aqui, deputado Mauro, foi em 2015 que nós fizemos alterações na Previdência do servidor aqui, acho que foi 2015, né? Mais ou menos nesse período. Naquele período já, nós aumentamos as alíquotas, passando de 11 gradativamente para 14, tanto para governo quanto para servidor. Nós já fizemos isso há 4 anos atrás, né? Sem discutir as altas aposentadorias, que é o debate que nós deveríamos ter feito. Nós não fizemos, né? Mas eu quero dizer com isso, deputados, que Santa Catarina também está nesse jogo e eu espero que os deputados federais de Santa Catarina... Mais um minuto, deputada. Que os deputados federais de Santa Catarina votem a favor do povo catarinense. E, por último, lamentar esse presidente da República que se elegeu dizendo que ia acabar com a política toma lá da cá. Nós estamos há 6 meses de governo e o presidente da República anuncia a liberação de mais de 5 bilhões de reais em emendas para compra de votos. Não dá, né? Essa é a mais escancarada da política toma lá da cá. Então, se é tão boa essa reforma da Previdência, não precisa ter emendas para comprar voto de deputado. Quero deixar aqui o meu registro e eu espero que a gente consiga reverter esse processo na Câmara e no Senado e que a gente possa respirar de um outro jeito. Esta presidência suspende a presente sessão, mas antes ouço o comentário do deputado Fernando Krelink. Só gostaria de saudar a presença aqui do amigo vereador Richard Harrison, líder de governo, lá na Câmara de Vereadores de Joinville. Ele é acompanhado da Amanda, sua filha e sua esposa Kátia. Seja bem-vindo, Richard. Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimentos de Sua Excelência, deputado João Amin, para que os senhores Mário César dos Santos, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, e o senhor Egídio Antônio Martorano possam utilizar o espaço da tribuna para explanar sobre a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional. Peço assessoria para que conduza as senhorias até o plenário desta casa. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado Nadal, presidente da mesa, cumprimentar os demais componentes. Queria comentar rapidamente, acho que importante hoje é a apresentação do Egídio, dessa importante obra que ele apresenta para Santa Catarina, mas dizer, deputado, que a indústria é um pilar importante para o setor, para a economia de Santa Catarina. E para que esse setor possa se desenvolver, são questões básicas que têm que ser analisadas em Santa Catarina. Eu posso citar aqui a manutenção dos incentivos fiscais, é extremamente importante para que nós possamos ter um Estado competitivo. E uma outra questão extremamente fundamental e que vai ser motivo da apresentação do Egídio é a melhoria da nossa infraestrutura. Santa Catarina tem uma indústria diversificada, distribuída ao longo de todo o seu território, e ela precisa, para ser competitiva, ter uma infraestrutura compatível com a sua importância. Então, é fundamental que nós tenhamos uma atenção
única para Santa Catarina, com uma proposta definida em que nós possamos fazer com que o nosso Estado tenha uma estrutura viária de transporte, uma estrutura ferroviária e também aeroviária, compatível com a nossa economia. Então, quero cumprimentar o Egídio pela dedicação e pela qualidade do trabalho. Certamente é um trabalho que poderá auxiliar os senhores deputados e a Santa Catarina ter uma estrutura melhor e ter um Estado mais competitivo e, por consequência, um Estado economicamente e socialmente mais justo. Agradeço a atenção e peço, então, Egídio, que faça a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Sim. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o deputado Nardal, em nome dele eu cumprimento a todos os parlamentares presentes. Hoje nós vamos fazer uma apresentação bastante breve, eu tenho 10 minutos pelo tempo regimental, e nós vamos apresentar algumas bases do que está sendo considerado nessa questão na questão da nossa logística. Trata-se de uma proposta para a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional. Esse é o apelo, esse é o título. A próxima slide, por favor. A próxima. Devo esclarecer aqui que nós temos anualmente a nossa agenda estratégica, que contempla todos os modais. Nós estamos falando agora, próximo slide, da questão do planejamento. Nós temos que olhar para o futuro que é presente, porque nós temos várias distorções que eu vou demonstrar aqui, que se nós não tomarmos algumas medidas, nós vamos ficar ao largo da logística, nós vamos perder muita competitividade. A próxima, por favor. A pergunta é essa: Santa Catarina está inserida no contexto logístico nacional? Não, não está inserida. E o livro, vocês podem ter a oportunidade de consultar, comprova isso de maneira, com rigor muito técnico. Por que não está contemplada? Quando o governo federal desenha, faz o planejamento logístico, temos que louvar a iniciativa do governo federal, ele considera, nas suas matrizes, para alimentar a matriz dos corredores logísticos, ele considera a carga agrícola e o minério de ferro. Isso, por si só, já tem como resultado nós estarmos fora. Por isso nunca aparece a 470, por isso a 282, por isso todas as nossas obras têm um histórico bastante ruim, porque nós somos contemplados pela metodologia utilizada pelo governo federal no seu planejamento. A próxima, por favor. Aqui, esse é um slide do governo federal. Se vocês avaliarem que nós temos um dos mais, eu vou comprovar isso, nós temos um dos mais importantes complexos portuários da América do Sul. Isso eu vou mostrar, não é a FS quem diz, eu vou mostrar pela movimentação. Esse é um slide da proposta do governo federal. Não tem nenhum porto de Santa Catarina contemplado. Por quê? Porque na construção das matrizes de origem e destino, vai aparecer porto que vai movimentar soja e grãos, vai movimentar minério de ferro e agrícola. Nós não movimentamos esse tipo de carga. Próxima, por favor. Nós estamos inseridos no planejamento do governo federal só nos corredores logísticos de exportação, mas se vocês observarem bem, nós estamos inseridos dentro do corredor sul, no eixo chamado Paranaguá. Só o nosso Porto de São Francisco é contemplado no planejamento. Por quê? Porque o Porto de São Francisco movimenta soja e movimenta milho, só por isso. Nossos portos estão fora do planejamento, os nossos eixos estão fora. É isso que a FIES está chamando a atenção. A próxima, por favor. O que o estudo tem como base é considerar a nossa pulverização da atividade industrial. Nós somos o estado, sem dúvida, mais industrial do Brasil. Nós temos o maior PIB per capita, nós superamos São Paulo quando se considera na metodologia o PIB, a indústria de transformação. E nós temos uma indústria muito bem pulverizada que pode ser até comparada a uma Alemanha, por exemplo. Então, nós somos diferentes, Santa Catarina é um estado diferente. O que a FS está dizendo aqui é que nós temos que ter um tipo de planejamento que contemple essa complexa logística de distribuição e suprimento. A próxima, por favor. Vamos começar. Ferrovias e portos. O que traz isso como resultado? Por exemplo, a próxima, por favor. Essa é uma reunião que esteve com o ministro, no qual o ministro, que eu tenho muito respeito, foi categórico em dizer: a ferrovia do frango não tem viabilidade porque custa 26 bilhões. Não teve ninguém que fizesse um contraponto. Agora, nós temos que fazer um contraponto. A próxima, por favor. E o que eu estou sentindo, isso é uma expressão minha, não é da Fiesc, a letargia. Ninguém está lutando contra isso. E nós vamos perder muito, porque nós temos todos os nossos eixos rodoviários comprometidos. E nós necessitamos da ferrovia. Próximo, por favor. Esse vai ser o nosso destino. Talvez o ministro, que precisava tinha um parlamentar presente, precisa ter um contraponto, seja se referido a esse projeto do Y, que desce 2 vezes a serra para desviar o sítio indígena aqui no Morro dos Cavalos,
que não tem nenhuma justificativa antropológica ou técnica, com todo o respeito que nós temos ao índio. Nós precisamos contrapor ao ministro. Essa proposta do Y para desviar o sítio indígena realmente chega ao valor de 16 bilhões estimados. Nós precisamos dizer ao ministro também que não tem EVTEA pronto. Então, ele não pode dizer que custa 16 bilhões o eixo Y. É isso que nós estamos dando elementos para contrapor, para defender os nossos projetos. A próxima, por favor. Nos resta isso. Nós temos uma ferrovia da Malha Sul, que passa ao largo, só se vê o trem. Temos uma ligação com São Francisco, com a Malha Nacional, que é uma ferrovia que permite uma velocidade de 14 km por hora e tem raios de curva de 80 graus. É um absurdo. Esse é o nosso destino. Essa condição vai comprometer muito a nossa competitividade. A próxima, por favor. O que nós temos? Agora vamos ver em termos de projeto. Nós temos uma ferrovia próxima, essa é a animação, pode tocando uma a uma. Nós temos uma ferrovia litorânea que liga 4 portos. Isso é um absurdo. Eu tenho que concordar com vários deputados que se colocam contra essa ferrovia, que se você construir uma ferrovia litorânea para ligar 4 portos, realmente você tem uma ferrovia fadada ao insucesso. Nós temos uma ferrovia do frango, cuja denominação é abomino, porque se você construir uma ferrovia do frango, você vai ter uma ferrovia inviável. Nós temos uma ferrovia do milho, cujo nome também é um abomino. A próxima, por favor. Essa ferrovia vai trazer o milho do centro-oeste do Brasil para o produtor de Chapecó. Será? Se ele tem um eixo direto para o porto de Rio Grande do Sul, ele vai deixar o milho, a sua produção lá, para suprir a nossa indústria, ou ele vai levar para o mercado externo, recebendo em dólar, com todo o incentivo que tem a exportação? Então, esse é o cenário. O que é maior absurdo, o maior paradoxo. Todas as ferrovias têm gestão diferenciada. O DENIT tem a ferrovia litorânea, a Valec tem a ferrovia norte-sul e a leste-oeste. Isso é um paradoxo, isso é uma anomalia, porque isso são eixos complementares. Desde o estudo de 2001 que foi realizado, a maior solução que tem o menor aporte do governo federal em maior viabilidade é exatamente essa unificação da litorânea com a leste-oeste, e não a ferrovia do frango. Isso não existe uma ferrovia do milho. Nós vamos realmente, aí eu dou razão para o ministro, a ferrovia do frango é inviável. A próxima, por favor. O que a FES está propondo? Está propondo que se considere um complexo ferroviário catarinense. Isso aí não é dinheiro, aí não tem investimento, é só usar a inteligência para os projetos que já existem. Nós precisamos ter uma litorânea conectada com o Rio Grande e que permita a conexão de um dos mais importantes complexos portuários da América do Sul. Eu vou mostrar isso com a Malha Nacional, podendo levar o suprimento para a nossa indústria, podendo levar a nossa produção para o centro de produção nacional, que é São Paulo, Rio Grande e Minas Gerais, que é 60% do índice de consumo do país. Podemos estabelecer uma integração com os corredores internacionais do Mercosul, e a nossa Norte-Sul, ao invés de traz o milho, por exemplo, mas leva a carga produzida do oeste, são portas, é papel, maquinário, plástico, que pode levar para os grandes mercados nacionais. É essa a ideia, é essa a complexidade. Vamos considerar as potencialidades e as vocações que o nosso Estado tem. A próxima, por favor. A distorção disso tudo é que nós temos. Mais uma vez, eu vou reiterar, vou falar aqui várias vezes. Nós temos um dos maiores, mais importantes complexos portuários da América do Sul. Nenhum porto nosso tem uma conexão ferroviária, ou pelo menos uma conexão ferroviária decente. Não existe porto no mundo sem conexão ferroviária. A próxima, por favor, eu estou colocando aqui nos usais. Nem no mundo, nem no Brasil, nem na América Latina. Isso é uma distorção, isso é um paradoxo. Se nós vemos a importância do porto para as economias locais e para o desenvolvimento de Santa Catarina, essa é uma vocação que nós temos intrínseca pela nossa condição da nossa costa. Temos grande potencial e grande tradição na carga de valor agregado, na carga geral. É isso que a nossa maior contribuição, que deve ser contraponto para o ministro, é o maior... Vossa Excelência terá mais 5 minutos. Tá bom. Eu vou ser bem rápido, então. Portanto, isso é que nós estamos propondo aqui, que se considere no planejamento todas essas peculiaridades. A próxima, por favor. Aí está, nós estamos comparando Santa Catarina com países. Nós temos o sexto, nós movimentamos 1,7 milhões de contêineres. Isso aí, para qualquer investidor privado em ferrovia, é ouro. E nós não estamos sabendo valorizar isso. Nós não estamos sabendo fazer um contraponto com o Ministério para demonstrar essa potencialidade. Isso aí viabiliza uma ferrovia. Próxima, por favor. Essa influência, o nosso porto, isso tem que ser mostrado também. Nossos portos têm uma influência, isso aí eu reuni todo o raio de influência da nossa atividade portuária em todo o país. A próxima, por favor. E aqui um exemplo, Porto Tapuá foi estabelecido em 2018. Olha só o benefício da atividade portuária, que nós não podemos perder. Só nesse período de investimento social, nós tivemos mais de 140 milhões de investimentos para o município, fora a geração de emprego e circulação de renda. Próxima, por favor. E é muito, 16 bilhões, que o ministro esteja certo que não está, porque não tem EVTEA. Num ano,
Nossa contribuição de imposto federal do Estado de Santa Catarina é 58 milhões por ano, 58 bilhões por ano, que dá para construir 4 ferrovias, dá para fazer a ferrovia da Litorânea, dá para fazer a Leste-Oeste, dá para fazer a Norte-Sul, dá para duplicar 470, 280, isso eu fiz e ainda sobra dinheiro. A nossa corrente de comércio representa quase 6 vezes o preço da ferrovia. A nossa exportação representa 2 vezes o preço da rodovia. Quanto nós recebemos de retorno? 7 bilhões. Esse é outro contraponto que deve ser. Porque o que houve naquela reunião, que eu trouxe um filme e não pude passar, foi uma letargia. Ninguém se manifestou, ninguém fez o contraponto. Próximo, por favor. Existe uma grande viabilidade, ao contrário do que o ministro está fazendo. Nós temos 50% de carga geral e 50% agrícola. Ela é uma das ferrovias, eu posso dizer como técnico, mais viáveis do Brasil hoje, porque ela, inclusive, ameniza os efeitos da sazonalidade dos grãos. Isso é que nós devemos defender, isso que nós devemos demonstrar nesse estudo. Próximo, por favor. A desintegração logística. Eu me lembro muito bem que eu visitei o ministro Padilha, quando era secretário da Aviação Civil, ele me disse: se vocês têm um plano de 1990 e não têm planejamento, quando vai se desenhar as concessões, vai se desenhar baseado no que vocês têm. A próxima, por favor. Então, nós temos uma concessão da BR-470 ligando ao Rio Grande do Sul. A próxima, por favor. Tem uma ligação da 282, um pedaço dela. Isso é nefasto. Isso não é bom. Um pedaço dela em ligação diretamente com o Porto de Paranaguá, numa via duplicada. A próxima, por favor. A falta de planejamento, a falta de posição. São 3 praças de pedágio de Santa Catarina que está financiando o projeto de duplicação da fronteira de Santa Catarina até Lapa. Isso é um absurdo. O nosso fórum, que é muito ativo, fez uma negociação para segurar a 470, primeiro realizar a 470, mas mesmo assim o prejuízo é muito grande. A nossa 222, a nossa desintegração é total. E isso é porque falta esse planejamento, falta essa visão nossa sobre a nossa realidade local. A próxima, por favor. Aeroportos. Nós hoje, na concessão, que é resultante da falta de planejamento, nós somos uma filial de Curitiba. O Joinville, por exemplo, tem o potencial para ser um grande aeroporto, tem PIB, tem o maior PIB do estado, a maior população. Isso falta planejamento, nós não temos uma política de carga. 90% da nossa movimentação, de 1 bilhão de comércio exterior em aérea, são desviados para outros aeroportos, gerando emprego e renda lá. Não tem uma política de transporte de carga, não tem um aeroporto de carga. Próximo, por favor, tem 2 minutos, tem que ser rápido. Também tem um capítulo específico para a questão tributária, a próxima. E eu faço a pergunta: Santa Catarina tem um portfólio de investimentos? Na atual restrição fiscal dos governos, é necessário que se tenha um portfólio. Nós não temos o portfólio. Eu recebo várias missões lá internacionais e nós não temos o que apresentar. Esse trabalho vai realmente identificar várias oportunidades em Santa Catarina para investimento nacional ou estrangeiro. A próxima, por favor. Essa é a proposta. Parece muita coisa, mas é só usar a inteligência. Não tem nada de novo aqui, não tem trem-bala. E o que nós propomos é definir os corredores rodoviários, ferroviários, inseridos nos aeroportos, os portos de longo curso, cabotagem e as hidrovias, e os centros integrados de logísticas em todo o território que dão ganhos de escala na nossa movimentação de carga. A próxima. O CIO é importante. Agora, vamos ver como nós estamos deixados de lado. Essa aqui é a proposta do governo federal para estabelecimento dos centros de logística integrada. Também Santa Catarina não está contemplada. E 80% está dizendo, das 137 áreas potenciais, 80% possuem interseção com os eixos de corredores agrícolas, do milho e da soja. Então, nós temos um estado diferente. E essa proposta que Santa Catarina está fazendo, que a FES está fazendo, que se considere as nossas peculiaridades, a nossa distribuição espacial da indústria, para se realizar um planejamento, para que se defenda os projetos de interesse de Santa Catarina e do Brasil. A próxima, por favor. Basicamente é isso. Eu peço desculpas pelo entusiasmo e a pressa. Eu queria agradecer muito ao nobre deputado Júlio Garcia, que nos deu a oportunidade, ao deputado Nardal, pela honrosa participação aqui. Tenho que agradecer ao nosso deputado Milton Vieira também. Tenho que agradecer muito a Mário César Aguiar, ele sim é a pessoa responsável por isso tudo. Eu disse para ele que nós temos uma briga e nós temos elementos para conseguir reverter essa briga e trazer competitividade para o Estado. Agradeço a minha família que está aqui presente, meus amigos, e principalmente ao Marcelo Salles, quem foi que fez o meu prefácio, e o que me dá muita honra e o que dá uma certa credibilidade no trabalho, porque o Marcelo Salles é, sem dúvida, o melhor gestor portuário da América Latina e talvez do mundo. Isso o Espiridião a mim já falou. E o próprio Tarcísio, quando esteve na inauguração do berço, fez referência de meia hora a Marcelo Salles. Muito obrigado pela atenção, me desculpem a pressa e o entusiasmo também. Pela ordem, deputado Moacir Sopelsa. Deputado Mauro, quero consultar Vossa Excelência se a palavra será aberta para nós, os deputados. Está franqueada a todos. Muito obrigado. Eu primeiro quero cumprimentar o nosso presidente da Fiesc, o Dr. Mário, também cumprimentar
doutor Martorano e cumprimentar o nosso ex-presidente da Fiesc, doutor Glauco, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores. Eu vi aqui, doutor Martorano, e eu vi a sua explanação e eu quero lhe cumprimentar. Mas usar alguns dados que a Fiesc está publicando aqui. Santa Catarina representa 53% da exportação de suínos do Brasil. Santa Catarina. Santa Catarina representa da exportação do Brasil 37% dos móveis. Mais 30 segundos, deputado. E representa, nós teremos 1 minuto? É 1 minuto com mais 30 segundos. Com mais 30 segundos. Então, o que eu queria dizer que nós temos, eu não vou falar da 470, não vou falar da 282, não vou falar da ferrovia. Quando eu não tinha nem um cabelo branco, já se falava da ferrovia do Franco. E tem um amigo meu em Chapecó, doutor Mário Lansnastre, que diz o seguinte, que ele não vai escutar a buzina do trem. Eu espero... Mais 30 segundos. Obrigado pela gentileza aí, deputado. Eu espero escutar. O que nós temos no oeste de Santa Catarina, Moacir Pereira? Um aeroporto em que a passagem que nós pagamos hoje, de Florianópolis a Chapecó, é R$ 1.400 a R$ 1.600. É o mesmo valor que se paga de uma passagem para ir para os Estados Unidos. Esse é o reconhecimento que os governos têm com o oeste de Santa Catarina e com o nosso Estado. Esse é o reconhecimento do governo federal. Deputado Marcos Vieira. 2 minutos para Vossa Excelência. Mas eu quero, senhor presidente, cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias, o senhor Mário César de Aguiar, né, e cumprimentar o doutor Egídio Martorano, um estudioso da maior grandeza que tem em Santa Catarina e apresenta para nós aqui, deputados, um trabalho extraordinário. Né? E fazer um comentário. Tudo aquilo que o senhor colocou aqui é verdadeiro. Infelizmente, o governo federal, e não vou aqui criticar um ou dois, não, todos os governos federais não deram a menor atenção a Santa Catarina. 58 bilhões de impostos remetidos a Brasília, com retorno de menos de 8 bilhões, a gente vê o quanto Santa Catarina é importante. Mas dizer para todos de que o governo brasileiro dá importância para Santa Catarina, dá tão importante para Santa Catarina, que primeiro construiu a BR-116 ligando o Paraná ao Rio Grande. Depois construiu a BR-101 ligando o Rio Grande ao Paraná. E terceiro, construiu a BR-153 ligando mais uma vez o Paraná ao Rio Grande do Sul. A BR-282, que é a verdadeira rodovia da integração, levou décadas e décadas e décadas e ainda não terminou, pois falta o trecho de Santo Amaro até São José, que hoje é num trajeto antigo. Então, o trabalho é importante, a Federação das Indústrias está de parabéns, continue nesse ritmo, presidente Mário César, porque realmente nós temos que estar unidos, exigir do governo federal o retorno que Santa Catarina merece, tendo em vista tudo aquilo que nós fizemos em favor do Brasil. Muito obrigado. Deputado Valdir Cobalcini. Quero, presidente Mário Aguiar, doutor Egídio Martorano, parabéns pela apresentação, pelo brilhante trabalho que a Fiesc fez, que tem feito já há algum tempo, que substitui inclusive o poder público, que não é capaz de fazer um diagnóstico como esse e estabelecer um planejamento das prioridades em infraestrutura do nosso Estado. Imagina se Santa Catarina tivesse uma infraestrutura, doutor Glauco, Moacir Pereira, como outros estados da federação, o que nós seríamos? Nós seríamos um país. Aqui se falou de todos os modais de transporte, mas o nosso modal aqui infelizmente, ainda é o rodoviário. O ferroviário está muito longe, mas com os portos que nós temos, com a capacidade empreendedora do nosso Estado,
todas as regiões, não é apenas uma região, é verdade que está muito concentrado na região norte de Santa Catarina. Mas imagina se o governo federal nos retribuísse um pouco e que nós melhorássemos a nossa infraestrutura rodoviária, pensar na ferroviária, como seria ainda mais desenvolvido Santa Catarina. Nos ressentimos muito por isso, mas parabéns à Fiesc pelo trabalho. Não conseguia ler na integralidade, mas o farei, porque esta é uma publicação obrigatória para nós. Não há como desenvolvermos a nossa atividade aqui sem conhecermos exatamente como está a nossa infraestrutura. Deputado Kennedy Nunes. Presidente, eu gostaria de parabenizar a Fiesc por esse trabalho tão importante. Eu, como presidente da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores do Brasil, praticando efetivamente há muito tempo a paradiplomacia, muitas vezes a gente sente falta, como esses dias eu estava na Bulgária, e a Bulgária querendo fazer investimentos, e eu, infelizmente, não tinha nenhum documento para dar. Os empresários, estive com o sindicato patronal das empresas, e eles pedindo documento, e nós não temos nenhum documento. Eu vou pedir ao meu amigo César que me pudesse passar um pouco mais, porque a minha condição de presidente da UNALE me faz chefiar algumas delegações, e muitas vezes a gente precisa vender. Eu vendo o meu estado, falo dos portos, falo de tudo, mas muitas vezes falta esse material. Infelizmente, o governo que está aí acabou com a Secretaria de Relações Internacionais, virou uma assessoria do governador, e nós estamos perdendo isso, né? Eu sempre digo que a paradiplomacia feita pelo Estado de Santa Catarina garantiu a vinda não só da BMW, como de outras empresas, como também a escola do Balé Bolshoi. Quando eu digo por aí, por fora, que Santa Catarina é o único estado, a única filial do Balé Bolshoi, que 90% das crianças que são atendidas lá são de baixa renda, todo mundo fica abismado. Isso que a Fiesc está fazendo é um grande serviço para o Estado. Na falta de quem deveria fazer, vocês estão nos ajudando. E eu peço encarecidamente a possibilidade de ter um pouco mais esses volumes para ter na minha mala, para que nessas viagens que a gente possa ir, a gente possa dar dados efetivos da nosso estado é rico. Eu só falo, eu sou jornalista, gosto de frase, gostei da frase do deputado Cobalcini. Se nós soubéssemos aproveitar melhor as nossas forças, Santa Catarina seria um país. Parabéns, deputado. Parabéns. Deputado Maurício Skudlark. Queria parabenizar o presidente, o Mário, o Martorano, o nosso ex-presidente, sempre presente aqui na Assembleia. Eu estava pensando aí, nós estamos falando em salmão para uma família que não sabe se vai ter um pão com manteiga amanhã. Porque nós já vimos um governo federal vir aqui, criar briga entre as regiões, porque saíram fazer projeto de onde seria a ferrovia. Daí um queria que viesse por Porto União, outro queria que viesse pela Serra, outro pelo Vale. Nós temos que levar esses estudos aí, que são importantíssimos da Fiesc, ao Fórum Parlamentar, aos senadores, aos deputados federais, porque nós sabemos, e nós estamos implorando para pelo menos não parar 470, não parar 282 e começar e terminar o 63. Se fizer isso em Santa Catarina, nós já vamos fazer uma festa. Com injustiça para nós, porque se mostrar a arrecadação, a exportação, a produção de Santa Catarina, é vergonhoso o que Brasília dá de retorno para o nosso Estado. Então, eu vejo aí essa preocupação da classe empresarial, que sempre esteve presente, e o Glauco sempre brigou por essa questão, mas nós temos que levar essa demonstração lá para Brasília. Dia que nós fomos em Itajaí, que o ministro estava aí, eu falei da 163, porque eu acho que ele, falar das rodovias de Santa Catarina ainda para ele, é a mesma coisa que falar as rodovias do Pará para mim.
Não entendo nada, não sei qual é o principal, qual é o preciso. Então, parabéns. Deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero primeiro elogiar a belíssima produção aqui. Egídio, já conheço a tua competência, já convivemos em muitas discussões na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano desta Casa. Parabenizar o presidente também, Mário, em nome de toda a direção da Fiesc. E nós já tivemos o prazer, ou o desprazer, né, Egídio, de realizarmos uma audiência em Brasília sobre a 282. Então, quando você mencionou aqui da letargia, eu lembrei daquela audiência, porque nós ficamos, infelizmente, né, o Mário também estava lá, lembra que eu era uma simples deputada estadual e estava lá defendendo uma obra para Santa Catarina, e a gente olhava para muitos que deveriam lá estar fazendo a briga, a peleia, e nós não encontramos isso. Então, de fato, eu acho que a crítica cabe, está faltando mais unidade, menos disputa ideológica, partidária e mais união do ponto de vista de brigar pelos recursos para Santa Catarina. Então, eu quero parabenizá-lo e pedir que esta obra chegue nas universidades, chegue nas instituições de ensino, porque, pelo rápido olhar que eu dei aqui, acho que tem muito conhecimento técnico, muita elaboração, e a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue a todos os catarinenses. Obrigada e parabéns. Obrigado. Deputada Ada De Luca. Presidente Mário, um prazer tê-lo aqui na casa. E quero cumprimentar o Dr. Martorano por esse belo trabalho. Sei que foi uma equipe que fez, mas a sua explanação, ao mesmo tempo que essa deputada está aqui no 4º mandato, ouvia falar, mas nunca tinha visto uma coisa tão didática, certo? Eu quero dizer ao senhor, a explanação é belíssima, mas deixa a gente triste. Saber dessa realidade. Quem sou eu para sugerir alguma coisa para vocês? Mas, ao Glauco também, esse querido amigo, queria dizer, vamos formar uma comissão, deputados estaduais, junto com os federais, e fazer literalmente pressão. Porque senão a gente vai patinar, como o senhor mostrou ali na sua explanação. Não é verdade? E parabéns para o senhor mesmo, mas eu, que nunca tinha visto, juro, fiquei triste. E se expor isso numa plateia de 10 mil catarinenses, tenho certeza que todos vão ficar tristes. Obrigado. Para as conclusões finais? Sim. Me permita, deputado, primeiro agradecer também ao deputado João Amin, presidente da Comissão de Transporte, que foi quem indicou, quem pediu essa participação, mas me permita sugerir, esse é um dever de casa, o Estado tem que fazer esse dever, porque como eu fiz a referência com toda a polêmica que pode ser ao secretário da Aviação Civil, Padilha, quando ele me falou, se vocês não têm um plano aeroviário, se o plano aeroviário de vocês é de 1990, quando a gente construir o plano aeroviário nacional, nós vamos considerar o plano aeroviário de 1990, vocês têm que fazer o dever de casa. Nós temos que fazer esse planejamento que a Fiesc está propondo para definir as nossas vocações, para definir as nossas demandas, para depois estar inserido, para que nós ocupemos o nosso espaço, para que nós demonstremos o nosso potencial que nós temos para contribuir com o Brasil, com uma pauta de exportação de qualidade, com o maior valor agregado do Brasil por quilo. Nós temos um dos portos mais eficientes do Brasil. Isso nós precisamos fazer o nosso dever de casa para ser inserido. E para isso nós devemos mobilizar a nosso parlamento, devemos mobilizar o Poder Executivo para que seja realizado esse planejamento. Ele é fundamental. O que nós estamos propondo aqui é uma linha de planejamento. O custo único será para o Estado a contratação de planejamento, que nós já fizemos uma avaliação com o Instituto Fraunhofer. Eu busquei na Alemanha a referência, porque a Alemanha tem muito parecida a nossa distribuição espacial. O Instituto Fraunhofer, que é a referência mundial e que fez o planejamento da Alemanha, que conhece as ferrovias, numa avaliação, numa proposta de 180 mil euros, que não é nenhum valor absurdo para o tipo de planejamento. Nós precisamos fazer isso para que seja inserida, para mostrar para o governo federal que investir em Santa Catarina traz benefícios imensos para o Brasil, para mostrar
mostrar nossas oportunidades para o investidor estrangeiro, para o investidor privado, porque não tem outro caminho para a infraestrutura que não seja investidor privado, porque o governo está com a precariedade fiscal sem precedentes. Então, eu quero pedir à Casa, me permita, presidente, aqui o apoio de todos os parlamentares, para que aqui não tem posicionamento, não tem juízo sobre o melhor, o que nós estamos pedindo é que se faça um estudo racional, com consistência técnica, com rigor, nossas potencialidades e a nossa verdadeira configuração e pujante atividade industrial. Muito obrigado a todos mais uma vez. Esta presidência agradece a presença do senhor Mário César e também do senhor Egídio Antônio, representando aqui a Fiesc e trazendo um tema que é a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional. Muito obrigado pela explanação do tema. Muito obrigado. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Maurício Skudilark. Antes do senhor, acho que vai suspender a sessão, não sei se tem os horários dos partidos políticos, mas eu queria registrar a presença do prefeito mineirinho aí de Arroio do Silva, né? O Paulo, o Jairo, o Jorge, que estão presentes, que nós recebemos hoje em nosso gabinete. Sejam bem-vindos à casa aí. Reaberta a sessão, vamos retomar o horário destinado aos partidos políticos. O próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas aqui presentes no plenário, mais uma vez a minha palavra de gratidão e de estímulo também à Fiesc, que vem trazer um material tão importante para Santa Catarina e para as relações internacionais. Faço aqui um registro, senhor presidente, com relação ao grande trabalho que a deputada Ada de Luca, junto com a deputada Marlene, estão realizando no estado de Santa Catarina com as reuniões que estão tratando especificamente do trabalho de violência contra as mulheres. Eu tive a oportunidade de participar da audiência pública que aconteceu em Joinville, a que aconteceu aqui em Florianópolis também, e na última segunda-feira aconteceu em Tubarão. E nós percebemos a importância que tem deste fato, deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência, que também é da bancada do Batom, né, e que está trabalhando essa questão da violência contra as mulheres. E nós, da UNALI, estamos tratando disso nacionalmente. Nós temos incluído outros temas, e eu queria, deputado Sargento Lima, pedir que Vossa Excelência, todos os deputados aqui, deputado Fernando Krelin, deputado Maurício Skudilark, que é um especialista na área de segurança, que pudessem reservar na data de vocês, na agenda de vocês, dia 29 de agosto, é uma quinta-feira, quando nós estaremos recebendo aqui na Alesc
todos os deputados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, juntamente com os secretários estaduais, com os tribunais de justiça, com os ministérios públicos, vai estar presente os ministros da Educação, da Saúde, da Cidadania, ministro de Direitos Humanos, e todos nós, capitaneados pela UNALI, vamos estar aqui, senhor presidente, nesse dia 29, tratando do tema suicídio, automutilação, violência contra as mulheres e a implementação administrativa e financeira do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Deputado Sargento Lima, a Polícia Militar não é papel da Polícia Militar combater o tráfico de drogas, mas os nossos homens, valentes homens, fazem isso todos os dias. Isso é papel da Polícia Federal. Mas quando a Polícia Militar faz esse tipo de ação, presidente, o governo federal não ressarce em absoluto este gasto que a polícia teve para combater o tráfico. Nós estamos trabalhando, deputado Marcos, para que o fundo do Sistema Único de Segurança Pública possa receber de forma direta para estes ressarcimentos. Para ficar claro qual é o papel da Polícia Militar, qual é o papel da Polícia Federal, qual é o papel, a responsabilidade do governo do Estado e do governo federal. É hora de nós esclarecermos. Então, no dia 29 de agosto, toda a sociedade está convidada, quem trabalha com psicologia, com psiquiatria, nós estaremos aqui com representantes do Conselho Nacional de Psicologia, de Psiquiatria, as entidades que trabalham em defesa da vida, todos nós, dia 29, deputada Luciane, eu quero muito a sua participação aqui. E no dia 30, vai ser na sexta-feira, vai ser a vez da Assembleia Legislativa de Santa Catarina receber aqui um evento que também julgo da maior importância, que é relacionado à discussão da criação de um observatório educacional transfronteiriço que possa ter uma forma, deputado Altair, de equalizar as grades curriculares das universidades dos países do Mercosul, para termos menos dificuldades quando se trata de revalidação de títulos e diplomas. Nós hoje temos esse problema. Eu vim hoje, pela manhã, fui recebido pela Assembleia do Paraná, e a Assembleia do Paraná, esta semana, aprovou, deputado Fernando, um projeto de lei que convalida os diplomas, títulos de diplomas dos refugiados aqui no Brasil. E isso tem que ser feito de uma forma orquestrada e também muito bem preparada, para que não haja diferença. E nós vamos estar trabalhando aqui no dia 30, portanto, quero convidar todos os estudantes dos cursos de Relações Internacionais. Nós vamos estar tratando aqui esses dois temas. Pela manhã, no dia 30 de agosto, estaremos tratando do tema relacionado a esta questão de convalidação e validação de títulos e diplomas. E à tarde, deputado Altair, Vossa Excelência aqui lá do nosso querido Oeste, nós vamos estar tratando aqui assuntos relacionados ao turismo terrestre nos países do Mercosul. Por exemplo, quando você vai para o Uruguai de carro, deputado Vampiro, o senhor vai lá de Uruguai para o carro, quando vai fazer a entrada no país do Uruguai, o senhor sequer sai do veículo para fazer a migração. Quando o uruguaio vem para o Brasil, é uma fila imensa. Não existe condições de sermos Mercosul criando tantas barreiras nossas aqui. Nós temos um problema grande com relação. E Santa Catarina depende muito do turista uruguaio, do turista paraguaio, do turista argentino, que entram lá por Diniz Cerqueira, pelo oeste, e chegam aqui, muitos entram pelo Paraná, mas chegam aqui no nosso litoral, outros pelo Rio Grande do Sul, mas nós precisamos estar falando sobre esses temas. Então, no dia 30 de agosto, nós vamos ter aqui um encontro com parlamentares de todos os países do Mercosul,
com ministros de turismo, com ministros de educação, com embaixadores, onde nós vamos tentar criar uma facilitação para o turista terrestre. Por exemplo, deputado Altair, esses dias eu estava no pedágio, na praça de pedágio de Tijucas, e quando eu cheguei ali na praça de pedágio de Tijucas, tinha um carro de um argentino parado. E eu, como já sei como é que é esse negócio, perguntei para ele: amigo, está faltando alguma coisa? Aí ele disse: é que eu só tenho dólar, não tenho real, e a praça de pedágio não aceita o meu cartão de débito. Eu tive que pagar o pedágio do turista argentino para ele conseguir chegar em Bombinhas, porque a praça de pedágio não aceita cartão, não aceita moeda estrangeira, e isso tem que ter uma facilitação. Isso prejudica o nosso turismo. E nós precisamos tratar bem o nosso turista. Santa Catarina, este ano, deputado Cobalcini, já sentiu e vai sentir nos números do ano que vem o reflexo da vinda menor de turistas para este ano por conta da crise, mas nós já vamos sentir, isso reflete. Então nós vamos estar tratando desses temas, junto com o Ministério de Turismo, as embaixadas, a Polícia Federal, a Receita Federal, todos os setores ligados, tanto à imigração, com o processo aduaneiro, para que nós possamos facilitar a vida do turista do Mercosul. Muitos de nós queremos ir para a Europa para conhecer o velho mundo e não conhecemos as belezas que nós temos, tais quais, iguais e lindas, aqui ao lado do nosso Mercosul. Muitos de nós queremos ir para o Polo Norte para conhecer neve e não conhecemos o Ushuaia, que é um lugar espetacular, e nós precisamos explorar mais esse tipo de turismo aqui entre os países do Mercosul. E Santa Catarina, eu fico muito contente por conseguir trazer para cá, para Santa Catarina, esse tema, porque Santa Catarina é dependente do turismo internacional, do turismo do Mercosul. Grande parte do turista que vem para cá nos finais de ano, na Páscoa vem os uruguaios, grande parte de toda a máquina de turismo que o nosso estado faz e usa é para os irmãos do Mercosul. E nós precisamos tratar desse assunto. Então, peço aos nobres pares que possam reservar nas suas agendas o dia 29 e o dia 30 de agosto, onde estaremos tratando desses assuntos. No dia 29, o seminário Regional Sul com os deputado de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, contra a automutilação, violência contra as mulheres, suicídio e segurança pública, e no dia 30 com os deputados e autoridades do Mercosul, quando nós vamos tratar desses dois assuntos: a equalização da grade curricular das universidades para facilitar a convalidação de diplomas, mas também para cuidar, porque nós temos o Paraguai. O Paraguai, deputado Júlio, ele está, e nós estamos de olho, porque tem um cursinho lá no Paraguai, em Assunción, que o senhor vai na quinta-feira e no domingo sai com uma pós-graduação. E isso não pode acontecer. Sobre isso nós vamos estar tratando aqui também. No mesmo tempo que tem uma dificuldade para reconhecer títulos e diplomas bem solucionados de universidades que são sérias, nós temos uma série, principalmente de funcionários públicos de todo o país, que vão para um cursinho valita desse em Assunción, no Paraguai, porque na vinda podem apresentar os seus títulos e ter o aumento de salário. Então, Vossa Excelência, deputada Luciane Caminati, que é educadora, precisa estar nesse processo para que nós possamos criar este observatório internacional transfronteiriço e criarmos, e vem aqui, já está confirmada a presença do presidente da entidade de todas as universidades privadas dos países do Mercosul, que vão estar aqui. A ideia é nós criarmos
uma equalização nas grades curriculares, para que haja uma facilitação, assim como já existe nos cursos técnicos, para que haja uma facilitação das convalidações, das validações, mas também o cuidado desses cursinhos valitas, que não pode acontecer. E nós vamos fazer de tudo para que o Paraguai esteja aqui, para que o Paraguai possa dar uma palavra também. Porque esse cursinho valita que algumas entidades estão oferecendo lá em Assunción, está repercutindo também no Uruguai, na Argentina, e nós precisamos trazer esse assunto. Então, quero aqui desde já, senhor presidente, agradecer que esta presidência tem colocado toda a casa a serviço desses 2 eventos grandes que teremos em agosto, bem como a Escola do Legislativo, através da deputada Marlene, da bancada feminina, da Comissão de Defesa da Mulher, que estamos todos envolvidos para fazer um grande evento, para que nós possamos discutir e capitanear esse processo através de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais oradores inscritos no horário dos partidos. A presidência suspende a sessão e retomaremos às 16 horas na ordem do dia. Pedimos aos líderes que convoquem os senhores deputados para que nós possamos deliberar. Nós temos matérias a deliberar e é importante que tenhamos quórum para tanto. Está suspensa a sessão.